Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o Enfermagens em Pauta número 30. Trago para vocês dois casos bem interessantes. O primeiro caso é o caso Robinho, que está dando muito o que falar e ainda vai dar muito o que falar nos tribunais, tanto no STJ quanto no STF, conforme veremos no desenrolar aí dos fatos. Nós sabemos que o Robinho ele é brasileiro nato, então ele não pode ser extraditado para a Itália por conta de uma condenação que ele sofreu a 9 anos de prisão por um crime de estupro, na modalidade inclusive de estupro coletivo, caso bem pesado. A dúvida é, o Robinho pode cumprir pena aqui no Brasil? Nós temos um instituto da Lei de Imigração, um instituto novo, né, que veio com a Lei 13.445 de 2017, que prevê a transferência da execução da pena. Mas temos ali uma controvérsia bem interessante. Também vamos analisar, se não cabível a transferência da execução da pena, se o Robinho poderia ser processado e julgado pelo mesmo fato aqui no Brasil, numa aplicação extraterritorial da lei penal brasileira. O segundo precedente que eu comento com vocês diz respeito ao direito tributário, mais especificamente sobre decadência, que é um tema que a gente tem tanta relevância aí na prática e, ao mesmo tempo, vemos muito em provas e concursos públicos. A dúvida é uma situação que o STJ nunca tinha examinado em particular. O contribuinte apresentou uma declaração num tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso era o ISS, a um determinado município. E outro município resolveu fazer o lançamento tributário, constituir o seu crédito tributário. Como que nós fazemos a contagem da decadência nessa hipótese? Bem interessante, vamos ver aí a discussão e a aplicação, a interpretação envolvendo a súmula 555 do STJ. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Serão bons casos, bem interessantes os seus. Eu trago, primeiramente, cumprimento o pessoal de casa, né, que nos assiste. Eu trago dois julgados, professor Gabriel, do STJ. O primeiro deles é relacionado com o direito civil e também com a lei do Marco Civil da Internet. O caso era o seguinte: você tinha imagens de nudez que foram tiradas com o consenso, né, da pessoa que aparece despida, sem roupas, porque era uma nudez artística, comercial, né? E que, a despeito disso, ela foi utilizada de forma ilícita numa rede social. Por quê? Porque a imagem da nudez, né, foi utilizada com violação de direitos autorais. Nesse caso, o STJ se pronunciou se para que fosse retirado, né, essas imagens de nudez da rede social, seria necessário uma ordem judicial ou se bastaria a mera notificação extrajudicial dos prejudicados. Um julgado bem interessante. E o segundo que eu trago é também do STJ, é um julgado de tributário, bem técnico. Se discute se a capacidade de utilização de satélite constitui ou não serviço de comunicação. A depender do que o STJ entendeu, né, o valor desse serviço se incluirá ou não na base de cálculo do ICMS. Pessoal, começamos então com o caso Robinho. Eu vou relembrar aqui os fatos, quase todo mundo deve estar já bem ciente sobre o que aconteceu, mas é importante a gente conhecer a situação fática para daí examinarmos a aplicação da lei. Robinho, enquanto ele era jogador lá no Milan, ele foi condenado porque em 22 de janeiro de 2013 ele teria praticado o crime de estupro juntamente com outros 5 amigos dele, contra uma jovem albanesa de 23 anos que estaria desacordada e que teria tido relações sexuais não consentidas. Ele foi condenado a 9 anos de prisão, sentença foi confirmada em todas as instâncias da justiça italiana e transitou em julgado. A dúvida, pessoal, em primeiro lugar, diz respeito ao Instituto da Transferência de Execução da Pena. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que, logicamente, não cabe a extradição do Robinho. Ele já está no Brasil, não é bobo também, né? Veio para o Brasil, não pode ser extraditado. A Constituição veda peremptoriamente, aliás, é um dos poucos casos de direitos absolutos que a doutrina rola, né? A Constituição veda a extradição de brasileiros natos, artigo 5º, inciso 51 da Constituição. No artigo 9º do Código Penal, nós temos a previsão da homologação da sentença penal estrangeira. No entanto, somente é prevista para fins de reparação de dano e outros efeitos civis
ou para imposição de medida de segurança numa situação em que há a periculosidade de alguém. Ou seja, o artigo 9º do Código Penal, ele não contempla a possibilidade de homologação de sentença estrangeira para imposição de pena privativa de liberdade, pena propriamente, né, e não medida de segurança, que é uma sanção penal em sentido lato, mas não é pena. No entanto, surgiu com a lei de imigração, isso é novidade no nosso direito, a lei que é a Lei 13.445 de 2017, o Instituto de Transferência de Execução da Pena. Dois institutos, na verdade, interessantes surgiram: transferência da pessoa condenada e transferência de execução da pena. Transferência da pessoa condenada não interessa aqui para o caso. É alguém que já está cumprindo pena no estrangeiro, que tem laços culturais, familiares, com um outro país, no caso aqui com o Brasil, digamos que ele tivesse começado a cumprir lá, e pediria a transferência pelo Instituto da Transferência da Pessoa Condenada para que viesse a cumprir a sanção criminal aqui no Brasil. Não é o caso, porque ele não está cumprindo, logicamente, pena lá, está aqui no Brasil. O instituto aplicável, e essa é a controvérsia, é a transferência de execução da pena. Qual que é a ideia da transferência de execução da pena? Olha, foi condenado o Robinho lá na Itália, mas ele vai cumprir a pena aqui no Brasil, porque ele não pode ser extraditado, e para evitar uma impunidade, né, ele acaba sendo compelido a executar a pena aqui no Brasil, num ato, portanto, de cooperação jurídica internacional. O problema, pessoal, é que o artigo 100 da Lei de Imigração prevê, em relação à transferência e execução da pena, uma ressalva na sua parte inicial, dizendo que ela é cabível quando é possível a solicitação de extradição executória. É uma condição que a lei trouxe. A lei fala nesses termos: solicitação de extradição executória. Bom, aqui no caso, pessoal, o Robinho, né, já foi condenado. A extradição ela pode ser instrutória, quando alguém está respondendo a um processo lá fora, ou executória, quando já houve uma condenação transitada em julgado. O caso do Robinho envolveria uma extradição executória, porque já transitou em julgado. O problema é que, como já adiantamos, né, não cabe a extradição do Robinho, porque ele é brasileiro nato. Então, para uma primeira corrente, nesse caso, não é cabível a transferência e execução da pena, porque a solicitação de execução, a solicitação de extradição executória não seria cabível pela sua condição de brasileiro nato. Essa primeira corrente também informa que, se houvesse um tratado internacional como lei especial ao caso, seria possível aplicar a regra de um acordo específico, de um tratado feito pelo Brasil com a Itália, como é o caso, envolvendo cooperação jurídica internacional, e que permitisse, sem essa ressalva, a transferência e execução da pena. O problema é que o Brasil, que, por sinal, acordo unilateral em matéria de cooperação jurídica internacional, ele só tem com a Itália. Esse acordo que o Brasil fez com a Itália diz textualmente que não é cabível a transferência de execução de pena privativa de liberdade, como é a situação. Então, pessoal, essa é a primeira corrente, né, tem argumentos bem fortes. A segunda corrente vai dizer que é cabível a transferência e execução da pena, em primeiro lugar, porque o STJ tem admitido nesses casos, por decisão monocrática. E aí eu abro um parênteses. Em matéria, pessoal, de homologação de sentença estrangeira ou concessão de exequatur a cartas rogatórias, a competência pelo regimento interno do STJ é do presidente do STJ. Só se o interessado contesta essa homologação da sentença estrangeira ou exequatur a uma carta rogatória é que vai para a Corte Especial, que é o órgão jurisdicional máximo do STJ, reúne seus 15 ministros mais antigos. A maioria dos casos, na verdade, os casos que o STJ já homologou em situações assemelhadas, não foi para a Corte Especial, não houve contestação, mas, então, como precedentes, nós temos decisões monocráticas do
presidente. E aí, vejam, eram casos que envolviam brasileiros natos que não poderiam ser extraditados e que o presidente do STJ homologou decisões estrangeiras para transferir a execução da pena. Só que não era o Robinho, né, pessoal? Agora o Robinho vai ter os melhores profissionais da advocacia lhe assessorando e que vão levantar o debate, né? Então, fechado o parênteses, pessoal, esses precedentes do STJ não envolvem uma jurisprudência já amadurecida, construída. São basicamente decisões monocráticas, têm uma relevância, mas não é, né, aquela jurisprudência em precedentes qualificados. Essa corrente, além de invocar esses precedentes do STJ, também aponta, pessoal, uma outra interpretação do artigo 100 da Lei de Migrações. Se diz uma interpretação bem literal, porque o que fala o artigo 100 é de que não sendo cabível sendo cabível a solicitação de extradição executória. E aí se vai dizer que a solicitação ela é cabível, porque já tem o trânsito em julgado e, consequentemente, é uma extradição executória e a solicitação é cabível. Vai ser negado, logicamente, se for solicitado ao Supremo, mas a solicitação é cabível. E, por outro lado, se argumenta que a grande utilidade do Instituto da Transferência e Execução da Pena é exatamente para a hipótese em que a extradição não é cabível. Porque se a extradição é cabível, por que a Itália, nesse caso, ia pedir a extradição, ia pedir a transferência e execução da pena e não a extradição? Ela ia pedir logo a extradição, né, pessoal? Então, é também um argumento interessante, né, um argumento robusto. De minha parte, pessoal, eu, embora, né, seja uma discussão bem polêmica, com bons argumentos para os dois lados, eu estou plenamente convencido, inclusive nas aulas de Mares, a gente já debatia esse caso desde quando, né, houve o surgimento ali da lei de migração e sabíamos essa condenação do Robinho. Meu convencimento, pessoal, é de que não é cabível a transferência e execução da pena. Primeiro, né, como já disse, para mim, o artigo 100 é claro quando diz que, sendo possível a solicitação de execução, a solicitação de extradição executória. E aí, vejam, a outra corrente diz, não, mas a solicitação é cabível. É tornar letra morta essa previsão legal, porque, em tese, sempre é cabível a solicitação. Então, nos casos mais estapafúrdios, como é a hipótese, né, de um brasileiro nato, um pedido de extradição, nos casos mais estapafúrdios é possível a solicitação. Essa compreensão da segunda corrente que eu expus, a meu sentir, faz tábula rasa da lei, porque a lei prevê, né, uma condição que, nessa linha de intelecção, ela sempre seria possível, ela seria letra morta, porque sempre é possível uma solicitação. Então, não teria nenhum sentido. Como as palavras da lei não podem ser consideradas inúteis, eu entendo que essa interpretação é contra a legem, por mais que haja sentido na argumentação de ampliação do Instituto da Transferência e Execução da Pena. Eu até diria, de lege lata, ou seja, com a lei posta, não é possível, numa situação aí de brasileiro nato, essa transferência e execução da pena por conta disso. Mas de lege ferenda, ou seja, uma alteração legislativa, na minha visão, seria muito bem-vinda para tirar essa condição. Mas enquanto tem a lei, eu não consigo atropelar e dar uma interpretação que me parece absurda. Teria, pessoal, ainda um outro problema, além da questão, né, como eu coloquei, da regra do acordo de cooperação jurisdicional em matéria penal entre Brasil e Itália, que também, para mim, né, é extremamente importante o argumento. Eu ainda trago um outro, pessoal. O fato aconteceu em 2013. Ainda não era previsto no Brasil o Instituto da Transferência e Execução da Pena. Ele, para mim, não é um instituto meramente processual para uma aplicação imediata. Ele tem, no mínimo, uma natureza mista, uma natureza híbrida, porque, embora cuide de aspectos procedimentais, ele envolve o ius poniendi estatal, a execução de uma pena. Ele repercute na liberdade do cidadão, então ele tem também natureza penal. Como tem natureza mista, jurisprudência pacífica do STJ aplicam o regime da lei penal, que não pode retroagir para prejudicar o réu.
Consequentemente, pessoal, o fato ocorreu em 2013, por mais que a gente poderia dizer que né, que o cara não pode ficar impune, ele tem que pagar por isso, isso são argumentos metajurídicos, né, extrajurídicos de opinião, mas não tecnicamente de aplicação da lei. Então, aplicando a nossa legislação, eu entendo que a transferência e execução da pena, por esses argumentos, não é cabível no caso Robinho. Ficaria ainda, pessoal, em aberto a questão da aplicação, isso pouca gente tem mencionado, de aplicação da extraterritorial da lei penal brasileira para esse fato que aconteceu lá na Itália. Como assim? Nós sabemos que, em regra, a lei penal brasileira tem aplicação territorial, ou seja, fatos que aconteceram aqui no Brasil, e aí o Código Penal traz as hipóteses de território brasileiro real e também de território brasileiro por extensão. Nenhum alcançaria esse fato. Mas também contempla hipóteses de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Nós somos soberanos, então nós dizemos, nós queremos aplicar nossa lei brasileira a um fato que ocorreu no estrangeiro nessas hipóteses. Inclusive, nessas hipóteses, segundo a jurisprudência clássica do STJ, o cara pode ser processado lá fora e aqui no Brasil, não há nenhum problema. E aí, vejam, essa extraterritorialidade ela pode ser incondicionada, sem nenhuma condição. Por exemplo, um crime praticado contra a administração pública brasileira no estrangeiro, contra o patrimônio ou a fé pública de uma sucursal da Petrobras, que é uma entidade da administração indireta. Seria a aplicação extraterritorial incondicionada da lei penal brasileira. Também o crime de genocídio praticado por brasileiro lá no estrangeiro, seria hipótese de incondicionada. Também hipótese de um crime que atenta contra a vida do presidente da República, ainda que ocorra lá fora. Digamos que o presidente sofre um atentado a tiros quando está numa visita aos Estados Unidos, é hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Além dessas hipóteses, nós temos também extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada. Hipercondicionada é para uma situação bem específica, né, de crime praticado contra brasileiro. Não é o caso aqui. A condicionada, que está no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal, tem dentre as suas hipóteses exatamente o crime praticado por brasileiro no estrangeiro. É exatamente a situação. Então, é hipótese de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, mas é uma aplicação condicionada, inspirada essa hipótese no princípio da personalidade ativa, né, como fala a doutrina. Quais são as condições para que alguém possa, né, então, responder com aplicação extraterritorial condicionada da lei penal brasileira a um fato cometido no estrangeiro? Aqui, no caso, um fato cometido por brasileiro no estrangeiro. As condições, pessoal, são: o fato tem que ser crime, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, onde foi praticado, e isso se verifica, logicamente, crime de estupro, tanto lá quanto aqui é crime. A punibilidade não pode estar extinta, né, por qualquer hipótese, seja da lei brasileira ou da lei estrangeira. E aqui, no caso, não há nenhuma causa de extinção da punibilidade, a prescrição está longe de acontecer por conta da pena elevada do estupro, né? A única hipótese que a gente poderia cogitar na situação concreta, mas está longe de acontecer, seja pela lei penal brasileira, seja pela lei penal italiana. Por outro lado, pessoal, a lei também exige que o agente tenha ingressado no território nacional, e o Robinho está aqui no Brasil, outra condição presente. E, por fim, a lei prevê assim: o Código Penal estabelece que o cara não pode ter sido absolvido no estrangeiro ou ter aí cumprido pena. E aí, vejam, o Robinho não foi absolvido no estrangeiro e ele não cumpriu pena no estrangeiro. Ele só foi condenado. Então, a condição, mais essa última, que eu deixei para ver por último, porque é a que levaria mais dúvidas, também está presente. Ou seja, todas as hipóteses de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, né, nessa extraterritorialidade condicionada do artigo 7º, inciso 2º, a linha B, estão presentes. Só que tem um porém, né, e sempre tem um porém. A segunda turma do STF tem precedentes em que, além dessas hipóteses, invoca mais uma proibição, uma interpretação que se traz de uma regra proibitiva contida na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 69.
também no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na mesma toada. O que diz essa proibição? Alguém que já foi condenado por uma lei estrangeira, né, num Estado estrangeiro, não tem direito a não ser novamente processado, que é o caso, efetivamente, do Robinho, né? E por isso a segunda turma do STF não tem admitido que alguém que já foi condenado no estrangeiro responda aqui no Brasil pela aplicação extraterritorial da lei penal brasileira. É um tema bem interessante, bem polêmico, porque, vejam, vai além do que diz o Código Penal, né, e o que diz a doutrina penalista em peso, que não analisa essa linha jurisprudencial da segunda turma do STF. E, por outro lado, esse entendimento do STF, ele traz alguns inconvenientes. Então, isso vale também numa aplicação extraterritorial incondicionada, porque essa proibição é ampla. E aí a gente, né, o cara cometeu, né, eventualmente um crime contra a administração pública brasileira não poderia ser processado aqui, se já condenado, né? Não é o STF nem diz, pessoal, que não poderia responder a 2 processos. Ele cuidou de alguém que já tinha sido condenado lá fora. Eu acho que se fosse para responder a 2 processos, aí a gente tem um magistério jurisprudencial muito consolidado, dizendo que se a hipótese, né, é da extraterritorialidade da lei penal brasileira, não há litispendência internacional. Porque se houvesse litispendência internacional, o Brasil ficaria, né, baixando a cabeça para uma jurisdição estrangeira que está processando um cara. Então, nessa hipótese, a gente já tem uma jurisprudência bem consolidada e o entendimento do STF não é para essa hipótese em particular, é para quem já foi condenado e que pudesse responder aqui de novo. Então, nessa linha da segunda turma do STF, tampouco seria possível o Robinho ser processado e julgado pelo fato, embora presentes todas as hipóteses do Código Penal para uma aplicação extraterritorial do Código Penal, né, aqui envolvendo a aplicação do crime de estupro. Então, um caso bem polêmico, extremamente rico, com muitas intersecções aí, direito constitucional, direito penal, direito internacional, e vamos acompanhar, né, o desenrolar que com certeza teremos nos tribunais, muito possivelmente, né, da decisão do STJ, num pedido aí de transferência e execução da pena. Nós vamos ter recurso extraordinário, porque tem questão constitucional, então, e até caberia habeas corpus, né, porque envolve liberdade de locomoção, fatalmente, na minha percepção, a gente vai ter tanto o STJ quanto o STF se pronunciando quanto a esse caso. Professor Gabriel, para mim você exauriu o assunto, viu? A única questão que eu posso adicionar não é a questão do caso Robinho, né? Mas a única hipótese, né, que a doutrina aventa, né, de você tirar um brasileiro nato do Brasil para cumprir pena no exterior, a rigor não é nem extradição em si, né? Se a gente for olhar o Estatuto de Roma, né, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, acho que no artigo 102 ele trata do Instituto da entrega, né? Que é do surrender, né? Que você está entregando um nacional não a um outro Estado estrangeiro, mas a uma organização internacional que é o Tribunal Penal Internacional, né? É a única hipótese que a doutrina coloca, mas a rigor, não é bem uma extradição, né? Mas tirando isso, eu acho que está perfeito. O que você falou está excelente. Muito bem lembrado também, Felipe. Outro instituto importante, né, de direito internacional, muito bem pontuado. Professor Felipe, temos um caso bem legal envolvendo o Marco Civil da internet, né, que está aí, várias polêmicas no STJ têm surgido, e aqui mais uma polêmica bem interessante, né? Professor Gabriel, o caso é bem legal. Só para o pessoal de casa não confundir quais são as hipóteses, né? O caso que foi apreciado pelo STJ se tratava de uma rede social, de um site que hospedava blogs, né? E fazia a ligação das comunicações. E o problema, na verdade, foi um usuário que não gostou ou se sentiu ofendido, né, com uma postagem feita por outro usuário. Esse caso, ele não se confunde, ele não tem nada a ver com os casos em que o próprio usuário, ele tem uma postagem sua retirada, ou até a quem usa a expressão censurada, né? Porque ele fez uma postagem que violou diretrizes ou políticas da rede social, né? Não é esse último caso. Não é o usuário em si brigando com a rede social, porque a rede social excluiu um post do usuário. O caso que nós temos aqui é um usuário que faz uma postagem e outro usuário
se sente insatisfeito e reclama com a rede social para que seja retirado o conteúdo. Pois bem, algumas coisas, né? Qual era o caso concreto? O caso concreto, nós tínhamos uma modelo feminina. Como o processo correu com segredo de justiça, não foi divulgado o nome dessa modelo feminina, que postou, né, fez um ensaio fotográfico, sensual, né, para uma revista masculina, que é a revista Sexy. E um usuário de um blog administrado pelo Google Brasil pegou imagens, né, deve ter escaneado, deve ter tirado fotos da revista, né, enfim, do próprio site da Sexy, e pegou essas imagens e colocou no seu blog para acesso do público em geral, né? Tanto a modelo como a Sexy alegavam que você tinha aí, nesse caso, uma violação de direitos autorais, porque a imagem da modelo, né, foi utilizada com fins comerciais e, em princípio, né, para os leitores, né, e para os assinantes, né, dessa revista masculina Sexy, seja na revista impressa, seja no site da Sexy, né, que os seus clientes se cadastram mediante login. E o que é que acontece, né? A jurisprudência do STJ é pacífica em colocar que, em razão, né, do direito à liberdade de expressão, os provedores de conteúdo, que são aqueles que administram, né, as redes sociais, eles só são responsáveis quando notificados judicialmente para retirar um conteúdo, eles não retiram. Então, em princípio, se o administrador da rede social, né, cumpre, né, ou aceita, acata a ordem judicial de retirar determinado conteúdo, a rede social, que é esse administrador, esse provedor de conteúdo, ele não será responsabilizado junto com o provedor de informação. Quem é o provedor de informação? É aquele usuário, aquele que realmente subiu o conteúdo, produziu o conteúdo, né? Então, isso é pacífico. Mas qual é o problema? O Marco Civil da Internet, ele abre uma exceção para essa retirada de conteúdo. É exatamente casos que envolvam nudez. A hipótese geral, né, de retirada de conteúdo está no artigo 19. E essa hipótese de nudez, ela está prevista no artigo 21. Para dizer que, nesse caso, a própria lei abre uma exceção. Você não tem mais a necessidade de ordem judicial. É como se você retirasse a reserva de jurisdição para retirar o conteúdo. Ponderando, né, o legislador, ele chegou à conclusão que todas as vezes que você tiver cenas de nudez, atos sexuais de caráter privado, que é exatamente a literalidade da lei, seria tão grave, né, o conflito, né, entre a liberdade de expressão de um lado e a intimidade de outro, que a própria rede social, esse provedor de conteúdo, seria obrigado a retirar. E o que é que ocorreu no caso concreto? No caso concreto, a revista Sex, junto com a modelo, fizeram a notificação ao Google. E o Google se recusou a retirar as imagens, né, alegando que a notificação era extrajudicial. Tanto a modelo como a revista, né, procuraram o judiciário para dizer, olha, se trata de uma cena de nudez, né, eu quero que você retire agora com a ordem judicial, mas além disso eu quero responsabilizar civilmente o Google por danos morais e danos materiais também, eles alegavam que a vendagem da revista caiu, etc., ou que o conteúdo, né, uma vez publicizado de forma ampla, né, os assinantes ou não tiveram mais interesse de acessar, ou novos assinantes não se cadastraram para acessar, né, para ver um ensaio fotográfico. E nesse caso ele queria responsabilizar o Google. E fica a discussão, né? Que atos de nudez realmente não necessitam de ordem judicial é o que o STJ sempre pregou. Mas esse caso, ele tinha um porém, que foi colocado exatamente para fazer uma distinção em relação aos precedentes anteriores. A imagem, né, as cenas de nudez, elas foram retiradas inicialmente, foram tiradas, né, foram captadas de forma consentida, né? Você estava aí usando a modelo, né, ela sabia que estava sendo fotografada sem roupa, né, despida, e consentiu com isso, exatamente porque ela queria explorar, né? Ela abriu essa exceção, né, em relação ao seu direito à intimidade, para que, de forma momentânea e específica, ela pudesse explorar economicamente esse direito à imagem dela. E o STJ, fazendo toda a diferenciação, né, ele colocou que o legislador se referir a atos de nudez, né, no artigo 21, ele se referiu àquilo que a doutrina coloca como vingança pornográfica ou vingança privada, que são aqueles casos em que namorados, companheiros, né, cônjuges, quando acaba o relacionamento, para que um se vingue do outro, né, exibe imagens íntimas, né, que foram retiradas sem o consentimento
do parceiro, ou até se houvesse um consentimento, né, ficaria nítido que não era para uma publicização, não era para uma divulgação ampla, né? E, pois bem, o STJ entendeu que, nesse caso, como realmente o ensaio ele foi feito, né, de forma profissional, você teve toda uma questão de direitos autorais, não se enquadraria realmente no artigo 21 da lei. Nesse caso, por mais que você tivesse imagens de nudez, você não teria um caráter privado, que é a expressão que está no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, moral da história, né, para resumir o entendimento do STJ, ele entendeu que o Google, né, enquanto provedor, enquanto administrador de rede social, agiu corretamente. Porque nesse caso, como estava claro, né, que era um ensaio profissional, né, de uma modelo, né, tirado inicialmente para uma revista masculina, nesse caso, a exclusão realmente estaria sujeita à reserva de jurisdição. Você só poderia ter realmente a exclusão do conteúdo com ordem judicial. E nesse caso, o STJ entendeu, né, que a obrigação de fazer, né, que era retirar o conteúdo, havia sido cumprida e julgou improcedente os pedidos de indenização, seja por danos materiais ou morais. Então, professor Gabriel, moral da história, né? Se você tem um ensaio de nudez que envolva direitos autorais, né, que foi feito de forma profissional, ele não se enquadra no artigo 21 do Marco Civil da Internet, porque não é a hipótese de vingança pornográfica. Ele cai no artigo 19 da reserva de jurisdição. Então, você só pode excluir esse conteúdo mediante ordem judicial. Muito interessante, Felipe. Primeiro porque essa situação de utilização, né, de imagens de nudez, às vezes até cenas fortes e bem íntimas, né? A gente vê aos montes nessas situações de vingança privada, como tu colocaste, né? E a gente tem hoje, né, um amparo legal para uma retirada extrajudicial, sem depender da ordem judicial. E, por outro lado, esse distinguishing, né, que tu bem colocaste da situação em que há uma finalidade comercial com algum tipo de ensaio fotográfico, né, ou algum tipo de vídeo, não tem na lei, né? Isso é agora que o STJ está criando. Eu até diria que o Google aqui, quando ele se recusou, ele ignorou a lei, ele não fez essa interpretação, né? Eu acho que com certeza não se baseou nisso. O STJ achou um fundamento, né, interpretou a lei que acabou beneficiando o Google. E, né, então, dá para a gente aprender com esse caso para situações, né, as mais variadas. Muito legal. Pessoal, eu trago agora um julgamento envolvendo decadência tributária, um caso bem legal, porque a decadência tributária é um instituto, né, muito utilizado na prática e também que cai direto em concurso, né? Qual era a situação? Nós tivemos, pessoal, um contribuinte, envolvia o ISS, Imposto, como nós sabemos, a competência municipal, em que ele apresentou a sua declaração relativa ao ISS, tributo sujeito ao lançamento por homologação, e apresentou a sua declaração para um determinado município e efetuou o pagamento, né, do valor ali declarado. Só que outro município entendeu que o fato gerador teria ocorrido lá no seu território e, consequentemente, acabou autuando o contribuinte e lançando o crédito tributário do ISS. E aí vem a discussão sobre a forma de analisar a decadência tributária nessa hipótese. Vejam, pessoal, que são muito frequentes essas hipóteses no ISS. Um município acha que é dele, que ele quer ganhar arrecadação, logicamente, e o outro também acha que é dele. E a Lei Complementar 116, né, de 2003, que cuida do ISS, ela trata do tema, mas em muitos casos há várias controvérsias, inclusive, né, no informativo do STJ já vimos vários problemas envolvendo, né, bitributação, dois municípios querendo tributar o mesmo fato gerador envolvendo o ISS, foi inclusive o que aconteceu aqui nesse caso. Mas vejam, o nosso ponto diz respeito à contagem da decadência tributária. O que nós temos que distinguir aqui, pessoal? Duas situações para contagem de decadência envolvendo o tributo sujeito ao lançamento por homologação. Nós sabemos, né, que os tributos podem ser de lançamento de ofício, chamado lançamento direto, né? E aí a gente tem, por exemplo, o IPVA, o IPTU são do lançamento de ofício. Todos os tributos, em geral, também podem sofrer um lançamento de ofício, a doutrina aponta, né? Porque pode ter uma fiscalização, mas alguns, por sistemática própria, já são de ofício.
Temos também o lançamento por declaração, chamado misto, em que o contribuinte apresenta a matéria de fato para o fisco, declara a matéria de fato e o fisco aplica a lei, apura o valor do tributo devido e faz o lançamento por declaração. O lançamento por homologação envolve também uma declaração do contribuinte, mas não se confunde com o lançamento misto ou por declaração. O lançamento por homologação, ele é chamado pela doutrina de autolançamento, né? Alguns criticam o termo, porque o 142 CTN diz que é atividade privativa da autoridade fiscal o lançamento, né? Mas é um termo que, inclusive, o STJ usa bastante, né? Do autolançamento. Nele, nessa sistemática do tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte apura o fato gerador, quantifica o fato gerador, declara para o fisco e antecipa o pagamento. Então, ele faz tudo. O fisco só homologa esse pagamento antecipado do contribuinte. O artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ele prevê um prazo de 5 anos para o fisco homologar o pagamento antecipado. A interpretação que a jurisprudência dá é que, se o contribuinte ele declarou e pagou um valor de boa-fé, fez um pagamento antecipado, mas tinha alguma diferença que o fisco queria lançar, o fisco tem 5 anos a contar do fato gerador para efetuar um lançamento suplementar, que vai ser um lançamento de ofício, né? Bem da verdade, vai lançar a diferença do tributo. Então, se o contribuinte estava de boa-fé, pagou um valor e o fisco entende que era maior esse valor, ele tem 5 anos para lançar essa diferença, contados do fato gerador. No entanto, nós temos outra regra, que é a regra geral em matéria de decadência, artigo 173, inciso 1º do CTN, que prevê que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, para vocês verem a diferença em termos práticos, numa situação, né, que o fato gerador aconteceu em janeiro, se nós aplicarmos o 150, parágrafo 4º, nós vamos contar os 5 anos desde janeiro desse ano, por exemplo, janeiro de 2022, vamos contar 5 anos e chegaremos até janeiro de 2027, né? Um dia antes de completar, claro, os 5 anos, aí pegaremos a data exata. Por outro lado, pessoal, se nós aplicarmos o 173, inciso 1º, o fato gerador aconteceu em janeiro de 2022. O prazo decadencial só começa a contar a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido feito, já poderia ter sido feito nesse ano. Então, vamos começar a contar a decadência em 1º de janeiro de 2023. Então, ela só vai acontecer, a bem da verdade, 23, 24, 25, 26, 27, 31 de dezembro de 2027. Então, amplia o 173, inciso 1º, uma regra mais benéfica para o fisco. A dúvida, nesse caso concreto que eu lhes relatei, era se seria aplicável os 5 anos do fato gerador, artigo 150, parágrafo 4º, que salvaria o contribuinte, porque teria havido a decadência no caso concreto, ou se seria os 5 anos na forma de 173.1, é dizer, contados a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido. Para o STJ, nessa hipótese em que o contribuinte declarou o ISS para um município e fez o pagamento antecipado, e um outro município quer fazer o lançamento, conta-se a decadência na forma do 173.1 do CTN, e não do 150, parágrafo 4º. Qual foi a argumentação do STJ, pessoal? O STJ disse, né, uma situação diferente que o STJ analisou, e o STJ veio dizer, olha, o 150, parágrafo 4º, é quando tem uma declaração um pagamento antecipado em relação àquele ente tributante, porque ele já tem conhecimento de um pagamento que foi feito, de uma declaração que lhe foi apresentada. Quando é um outro ente tributante que quer fazer o lançamento, como é essa hipótese, não dá para aplicar o 150, parágrafo 4º, porque ele não tinha conhecimento de um lançamento e pagamento antecipado, porque foi feito para outro ente tributante. A lógica, então, é essa, pessoal. Por mais que o contribuinte tenha feito a declaração e o pagamento antecipado, ele não o fizera
para o outro município que quer fazer o lançamento. Então, para esse outro município, não vamos aplicar o 150, parágrafo 4º. Vamos aplicar o 173, inciso 1º do CTN, que manda contar os 5 anos da decadência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte e, consequentemente, esse outro município pôde fazer o lançamento, já que não extinto o crédito tributário pela decadência. Então, é mais, né, uma situação específica que a jurisprudência aborda, um julgamento muito forte, né, os fundamentos são absolutamente robustos, né, não vejo como entender de forma adversa. E eu lembro, pessoal, que nós temos uma súmula do STJ, a súmula 555, que vai dizer que quando não há declaração do contribuinte no tributo sujeito ao lançamento por homologação, nós contamos a decadência na forma do 173.1, que é a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter ocorrido. Vejam que a súmula, ela cuida de um contribuinte que não fez a declaração, que não fez o pagamento antecipado. Já na hipótese de haver a declaração de pagamento antecipado, a súmula não cuida dela, tá? É essa hipótese que não está na súmula e que muita gente ignora, que está, na verdade, na jurisprudência, inclusive em repetitivo do STJ, que manda aplicar o 150, parágrafo 4º, quando há declaração do contribuinte, pagamento antecipado de boa-fé. E aí, só, né, o detalhe do detalhe, o 150, parágrafo 4º, ele tem uma ressalva que muito dificilmente ocorre na prática, mas vale mencionar. Quando há erro, dolo ou simulação do contribuinte, não se aplica o 150, parágrafo 4º. Então, se ele fez uma fraude, né, falsificou, digamos, algum documento fiscal e fez o lançamento com base nisso, né, cometendo inclusive um crime de sonegação, lá do artigo 1º da Lei 8.137/90. Se ele agiu com dolo, nós vamos contar a decadência, mesmo para um lançamento suplementar, né, vamos contar conforme o 173, inciso 1º. Então, esse tema da decadência tributária é um tema que, como eu disse, né, ele tem várias situações, e é muito comum, às vezes, só conhecer a súmula 555 do STJ e não resolver adequadamente as várias situações que se apresentam. Jogado bem interessante, professor Gabriel. Com certeza será cobrado em concursos, né? Só 2 aspectos, assim, não foram enfrentados pelo julgado, mas acho que uma coisa que é importante o pessoal de casa saber, né? Que a decadência, não do direito do fisco lançar, né? Mas se eventualmente se confirmar, né, que ele deveria ao outro município, né, e não ao que o contribuinte efetivamente pagou, né, a decadência, né, do indébito tributário, né, se conta do pagamento indevido, né? É o que está realmente, o STJ terminou mudando sua jurisprudência, né? Mas é o que finalmente constou, né, da Lei Complementar 118, né? Eu acho que o artigo 3º, né, dela teve uma norma que disseram interpretativa, mas o STJ entendeu que não era interpretativa, né? E outro ponto, né, que essas hipóteses onde há dúvida, né, o contribuinte não sabe a quem vai pagar, né, é uma das hipóteses que o CTN coloca como de cabimento da ação de consignação em pagamento, né? O contribuinte chama, né, os 2 entes, né, os 2 fiscos, deposita em juízo, e os 2 fiscos discutem, né, em juízo para saber de fato quem é o credor, né? É bem interessante. E embora você tenha feito toda a discussão, professor Gabriel, para o ISS, eu acho que isso valeria também para tributos sujeitos a lançamento por homologação estaduais, né? O ICMS, por exemplo, você poderia ter uma discussão semelhante, né? Eu acho que a lógica seria a mesma, né? Muito bem lembrado, professor Felipe. A gente teria também para outros tributos, né? Como o caso do ICMS, que é muito comum também um estado cobrar e o outro também querer cobrar, e também o ITCMD, é muito comum cobrarem ITCMD, inclusive eu tenho um caso na família que envolveu o meu cunhado, em que 2 estados cobraram ITCMD. Já tinha pago para um estado e anos depois um outro estado veio cobrar também. E o pior é que o outro estado estava certo, ele me falou, foi um caso dele, né, que aconteceu com ele, não era questão ali da família, mas do lado dele, né, não entrei no meio, ele acabou me contando o caso e eu disse para ele, cara, tá certo, tu tem que pagar de fato para esse outro, né, ele que cuidou do inventário, o inventariante, e eu disse, tu tem que pagar para o outro e entrar logo com a repetição de indébito contra o primeiro estado, que não deveria ter cobrado esse TCMD, e conta-se na forma do pagamento desde 2005, né? Acabou a tese do 5+5, tu bem
lembraste, e era a hipótese de ação de consignação em pagamentos. Os dois estão cobrando, é a hipótese que o CTN contempla, né? Bem interessante também, professor Felipe. Temos, por fim, mais uma questão tributária, agora envolvendo o ICMS, um caso também que é novo na jurisprudência do STJ, não tinha, né? A gente não tem, não tínhamos ainda enfrentamento. O ICMS tem caído muito em provas, né? Sobretudo carreiras aí estaduais nesses detalhamentos, né? Então é mais um julgamento aí para o pessoal ficar atento. É um julgado, professor Gabriel, que a fundamentação dele não é nem tão nova, né? Assim, já é algo bem tradicional, o STJ já tem até recursos repetitivos, mas realmente a hipótese, né, do caso subjúdice, né, questão fática, realmente nunca tinha aparecido. Eu mesmo desconhecia. É a questão do serviço de prestação de capacidade de satélite, né? E fica a discussão, né, se essa reserva, né, que a empresa de comunicação faz junto com a empresa que utiliza, ou que lança, ou que administra o satélite, né? Se isso é ou não serviço de comunicação. Eu já adianto que o STJ entendeu que não, isso não é um serviço de comunicação, né? Lembrando ao pessoal de casa, né? Por mais que o artigo 110 do CTN, né, o Supremo não tenha dado, ultimamente, não venha prestigiando tanto esse artigo, né? Ele é um artigo muito importante, né? Porque ele, na minha opinião, ele continua aplicável, né? Obtemperado pelos precedentes do Supremo, mas a lógica dele, para mim, continua aplicável. Ele diz o seguinte: todas as vezes que a Constituição confere um campo, né, ou um âmbito, né, de incidência tributária através da atribuição de uma competência tributária, você tem que interpretar as palavras ou os institutos que foram utilizados nessa norma, né, que autoriza determinada tributação, tal qual o conceito existe na prática do direito privado. Porque, do contrário, o legislador ordinário poderia colocar: considera-se comunicação para fins tributários tal coisa. Então, na prática, o legislador ordinário terminaria por usurpar, né, ou por ferir, né, indiretamente a Constituição, ampliando aquele espaço que foi dado pelo constituinte originário, ou derivado, enfim. E no caso específico de telecomunicação, nós temos uma definição no direito brasileiro do que é telecomunicação. É até um conceito um pouco filosófico, professor Gabriel, que na prática, telecomunicação é você enviar uma mensagem, né, de um emissor para um receptor. Por mais que exista doutrina que diga que você tem que ter um diálogo, né, toda a normativa jurisprudencial e até a regulamentação legislativa, né, dos atos infralegais não exige esse diálogo, né? Você pode ter o envio, né, de signos de comunicação num único sentido. A mensagem, né, ela não precisa retornar. Então, por exemplo, uma transmissão de televisão aberta, né, em tese seria comunicação, mas como é gratuito, né, você não tem incidência do tributo. Mas você já TV a cabo, né, você, como é pago, né, por mais que quem está recebendo do outro lado, né, da televisão não possa se comunicar, aquilo é comunicação sim. E existe na legislação, né, que é a lei, deixa me ver, é a Lei 9472 de 97. Ela é conhecida como a Lei Geral de Telecomunicações. Ela define muito bem o que vem a ser o serviço de comunicação. Isso está no artigo 60, parágrafo 1º da lei. E ela trata também um outro instituto, que é o serviço de valor adicionado, que está no artigo seguinte dessa lei, que é o artigo 61. Eu vou até ler só para ficar claro. A lei coloca no artigo 60, parágrafo 1º, que telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. E a lei coloca o que seria serviço de valor adicionado, no artigo 61 caput, dizendo que serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com o qual não se confunde com o serviço de comunicação, né, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Como é que o STJ interpreta esses dois artigos da Lei de Telecomunicação à luz do artigo 110 do CTN? Ele coloca que você tem atividades fins, que são a comunicação em si, e você tem atividades meios, que são atividades subsidiárias, atividades de suporte, que ajudam a que você tenha um serviço de comunicação, mas esses serviços não são comunicação em si, seriam meramente serviços preparatórios. Então, todas as vezes que nós estamos diante de um serviço de valor adicionado,
o STJ entende que não ocorreu o aspecto material de incidência do fato gerador. É dizer, não existiria comunicação e, como tal, o valor desse serviço, ainda que ele seja oneroso, ainda que ele seja pago, ele não entra na base de cálculo do ICMS. Foi exatamente o que o STJ entendeu, o que ocorreria, né, nessa prestação de capacidade de satélite. Ele entendeu que seria uma atividade de valor adicionado, uma atividade meio. Para colocar assim na casuística, né, o STJ ele tem até uma súmula que segue essa lógica. É a súmula 350 do próprio STJ, onde ele coloca: o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. A lógica dessa súmula é a mesma lógica por trás desse julgado. Estamos diante de uma atividade meio, né, uma atividade de valor adicionado que não é serviço de comunicação e, como tal, não pode incidir. Não pode incidir o ICMS e não se inclui na base de cálculo, né, do tributo. O STJ ele tem até umas exemplificações de atividades que não constituem, né, serviço de comunicação, que são atividades meio. Eu vou até ler aqui para o pessoal de casa guardar, é um julgado antigo, de 2003, mas ele ainda se aplica. O STJ colocou que não se coloca, né, sobre serviços de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade e utilização de serviços. E isso tudo não seria base de cálculo para o ICMS. Lembrando que uma matéria, né, que o STJ sempre entendia que não incidia o ICMS, o Supremo terminou por pincelar e modificar o entendimento para entender que incidiria sim ICMS. É a assinatura básica de celular, né? O ICMS, o STF nesse caso, reformou, né, o entendimento do STJ para dizer que de fato incide, que já seria um serviço de telecomunicação em si e não meramente, né, um ato preparatório de valor adicionado. Então, para resumir, né, para o pessoal de casa, o serviço de prestação de capacidade de satélite não é comunicação, é uma atividade meio, um serviço de valor adicionado e, como tal, não constitui fato gerador de ICMS. Muito legal, Felipe. Assim, é um serviço que a gente nem imagina que existe, né? Uma coisa bem interessante, envolvendo satélite, né? E a sede arrecadatória do Estado buscando lugares de onde catar, né, um possível crédito tributário. Eu só colocaria, bem interessante eu colocasse do conceito, né, de telecomunicação, a Constituição tem uma regra, para não deixar dúvida, ela tem uma regra que imuniza em relação ao ICMS os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, lá no artigo 155, inciso 10, a linha D. Mas, a bem da verdade, como é gratuito, foi até uma situação curiosa, como tu bem colocou. Como que ia fazer uma tributação? Mas para não deixar dúvida, porque daqui a pouco os estados iam querer arbitrar algum valor, né, de um serviço para uma população inteira, imagine a confusão que ia dar. Então, embora gratuito, a Constituição ainda quis reforçar um precedente aí legal também para lembrar essa base que é de súmulas do STJ e de repetitivos do STF, que ratificaram, né, nesses casos aí de habilitação de celular. Isso vale também de habilitação para TV fechada, né? Porque, embora ali tem, na TV fechada, é fato gerador do ICMS, porque é paga, né? Não cai na regra imunizante. Por outro lado, né, tentam colocar também os serviços de instalação, de habilitação do serviço, de troca de equipamento, e aí não entra no conceito técnico de serviço de telecomunicação, embora nessa entraria num serviço adicionado. Então, uma explicação bem técnica para o pessoal entender vários entendimentos jurisprudenciais. Com isso, pessoal, encerramos o nosso Enfermagens em Pauta de hoje, Enfermagens em Pauta número 30. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de dar uma lida no material escrito para uma melhor compreensão, para uma boa fixação, e aguardamos vocês na nossa próxima edição aqui do Enfermagens em Pauta. Um grande abraço, fiquem com Deus. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.